começamos a tratar o intestino e a pele dela virou outra. Esse eixo intestino-pele, ele é muito importante de ser considerado. Estou fazendo tudo correto e não respondo. Acne, rosácea, psoríase, dermatite seborreica. Até o melasma. Não adianta ficar usando cremes caríssimos e não cuidar da parte tá fazendo interna. o básico. Né? A minha mãe também tem a pele ótima. E a minha mãe nunca teve condição de comprar cremes caríssimos. Mas eu né? aposto que a sua mãe, assim como a minha, tem uma alimentação bacana. Tem. E agora tem se estudado muito do eixo de 3 pontas: intestino, sistema nervoso central, do cérebro e a pele. O intestino muito preso ou muito solto, teve uma diarreia, fezes explosivas, quando o pum tá muito fedido. E isso pode estender até pro hálito também. Eu vejo muito, assim, uma moda na internet dos probióticos. Adoro essa Qual que pergunta. Outro dia eu vi o desabafo de uma mulher que dizia que usa os melhores produtos, mas a pele continua irritada, com acne, mancha, sem viço. Isso me fez pensar, será que o problema está só na pele? Porque muitas vezes a gente cuida do lado de fora, né? Mas esquece do que está acontecendo por dentro. E junto com a pele sem saúde, a pessoa às vezes tem alteração no intestino, inchaço, má digestão, cansaço. Será que isso é só uma coincidência? A verdade é que existe uma conexão forte entre intestino e pele. E quando a microbiota não vai bem, essa pele pode ser uma das primeiras a dar sinais. Por isso, no De Bem Com Você de hoje, a nossa conversa é sobre a relação que muita gente ainda não conhece: desbiose intestinal e saúde da pele. Eu sou Nicele Fonseca e vem comigo conhecer as convidadas deste episódio. Doutora Ana Carolina Querobim, médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Está aqui também a Vanessa Costa, nutricionista, especialista em saúde da mulher e modulação intestinal com mais de 20 anos de atuação. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Nick. Delícia falar do tema que eu adoro, né? Ai, Que é intestino. Com uma conexão nova, mas vamos falar. Tem muita coisa pra gente aprender aqui hoje. Sheila Norma Alves, advogada e empresária. Empreendeu depois dos 50 e é fundadora da marca de cosmético e nutricosméticos Laboderm. Seja muito bem-vinda, Sheila. Muito obrigada, querido. Prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. E claro, gente, Isabela Hoffman, sempre presente. Sempre presente para falar de um tema, gente, que mexe aí com a autoestima de todo mundo. Exatamente, né? Isa, a pele, acho que a gente conversa muito sobre pele nos bastidores aqui, né? É uma coisa que você se preocupa normalmente, assim, que você se atenta mais? Muito. E eu já tive muito problema, viu, gente? Eu já tive algumas manchas, que era melasma e depois não era melasma. E assim, principalmente no rosto, né? Que é um cartão de visita. Eu acho que abala a gente mesmo. Por mais que seja pequena, tá, Nicele? Que a minha era pequena e as pessoas falavam assim, é tão pequena. Mas era aqui, ó. Então, assim, eu ficava olhando e aquilo ali me corroía. Então, assim, eu só consegui ficar feliz depois que eu tirei. E assim, né? Parece que é uma coisa pequena, mas o que importa é o que representa pra gente. Exatamente. Né? Então, exatamente. assim, e é engraçado que chama a atenção da gente. Às vezes ninguém tá vendo. Ninguém é igual percebe. fio de cabelo branco. Quando começa a aparecer, às vezes não tem ninguém vendo, mas você tá vendo o cabelo branco. A mesma coisa, você tá vendo a mancha. É pequena, não é? Mas está ali incomodando. É importante valorizar, né? A autoimagem, ela faz parte da autoestima. Não é somente isso, né? Mas ela é uma parte importante. E principalmente para a mulher que passa por tantas transformações ao longo da vida. Então, às vezes, ela está muito bem na vida familiar, no trabalho, mas ali uma pequena mancha, ela olha para o espelho e só consegue enxergar aquilo. Eu Então, era a gente assim, tem que tá? valorizar, né? Não é o exagero da pessoa. Mas aquilo trabalha a autoimagem e, consequentemente, abala a autoestima também. E acaba virando uma dor, né, da pessoa, que você chega, se olha e você já entristece logo só de olhar aquela mancha. E tem que tratar, tem que cuidar. Tem que correr atrás. Não é uma coisa pequena, né? Não. Falou que está te incomodando, tem que A gente faz muito essa eliminar. relação, né, da autoestima e a saúde, como que impacta também, né? Vocês percebem na prática de vocês de consultório essa relação intestino e pele, assim, isso é real? Está super interligado. Você vê que, muitas das vezes, a evolução dessa melhora da pele, ela só acontece quando o paciente abraça a mudança de estilo de vida, mudança de hábito. E aí ela começa a melhorar tanto a alimentação,
quanto o sono, o gerenciamento de estresse. Então, tem muito a ver, inclusive, tem aí daqui a pouco o depoimento de uma paciente que ela não foi ao consultório para tratar a pele, mas a pele dela tinha muita acne e uma acne bem expressiva e a gente começou a tratar, ela foi para emagrecer, identificamos o gatilho do problema de peso, que era intestinal, começamos a tratar o intestino e a pele dela virou outra. Olha então, só. assim, tem esse eixo intestino-pele, ele é muito importante de ser considerado. Muitas das vezes a gente faz muito tratamento tópico, né, doutora Ana? Externo, né? E aí, Negligencia, exatamente, e esse efeito não acontece da forma que o paciente deveria. ou a paciente está esperando. Né? Isso era muito negligenciado. Até alguns anos atrás, a pele era tratada apenas como a parte externa, né? É o maior órgão do corpo, né? E está em contato direto com o meio ambiente. Então, claro, é muito importante o tratamento externo, mas nesses últimos anos nós temos visto cada vez mais, inclusive assim, com trabalhos sérios, essa conexão direta entre intestino e pele. Já nem é uma forma assim, o intestino não está funcionando bem e aí depois isso não melhora. Não, existe agora realmente essa conexão direta. Então, eu falo para as minhas pacientes, é claro que é muito importante valorizar os cuidados aqui, que eu indico, mas não podemos deixar de lado os cuidados com o ambiente e também com a alimentação. Tem ficado muito forte. E você fala uma coisa interessante, que a pele é um dos maiores órgãos, junto com o intestino. Junto com o intestino, são os dois maiores órgãos. A pele, órgãos. ela está ali para poder fazer a nossa conexão com o meio ambiente externo, mas o intestino também. Também. Então, porque tudo que entra pela boca e o nosso trato digestivo intestinal começa na boca, vai passar pelo tubo digestivo e ele que vai fazer ali a análise. Isso aqui pode entrar no corpo, isso aqui não pode. Então, a gente tem também essa outra forma de fazer o contato com o meio ambiente, com a parte externa, através do intestino. Então, é uma conexão muito real. E aí, o que a gente vê? Às vezes, o paciente está com deficiência de vitaminas, minerais, que são importantes para a pele, como o zinco, o selênio, a vitamina C, né? o ferro. E você está tratando, muitas das vezes, faz suplementação de vitaminas, minerais, mas não melhora. E aí, você vai analisar como que anda esse intestino. A saúde desse intestino está bacana? Não está? Porque não adianta só a gente fazer a suplementação. Se o intestino não faz a absorção, ele eu falo que a gente vai fazer um cocô caro. Aqueles suplementos, eles vão sair nas fezes e a gente não vai conseguir absorver e nem fazer o efeito que precisa, necessário. Por isso que eu sempre digo, é de dentro para fora, primeiro, e depois de fora para dentro. Não adianta ficar usando cremes caríssimos e não cuidar da parte interna. O básico, né? Eu falo que é a mesma coisa que enxugar gelo. Passou um creme caríssimo, não tomou nada, enxugar gelo, não vai adiantar. Eu acho muito legal a proposta dos seus produtos, né? Que é Nutri Cosméticos. Exatamente. Né? Que vai trabalhar esse de dentro para fora. Porque a importância de antioxidante, né, Vanessa? Igual o resveratrol. Excelente para poder ajudar, né, nessa desbiose aí, para poder eliminar esse problema. E tem o zinco e o selênio, que são excelentes também, que tem no antióxido. E a gente tem outros também antioxidantes, como a curcumina do açafrão, que é muito importante para a saúde do intestino. Então, a gente tem o gengirol do gengibre, tem a epigalocatequina 3-galato do chá verde, que todos esses antioxidantes, eles ajudam a melhorar a saúde intestinal. E você vê como que os órgãos são parecidos, não é, Vanessa? Você mesma falou, sim, são os dois maiores órgãos que estão em contato com o ambiente externo. Os dois apresentam microbiota. Os dois têm essa interação da microbiota com o ambiente, que é o microbioma. Né? Os dois têm contato direto com o meio ambiente. Né? Então, assim, eles têm uma ligação muito forte e eles funcionam de uma forma muito parecida, um externo e o outro interno. Então, mesmo negligenciando isso ao longo dos anos, a gente, em algum momento, e na prática a gente vê, eu via meus pacientes falando, Ana, eu estou fazendo tudo correto, eu estou usando todos os tópicos, eu estou usando, às vezes, inclusive, medicação oral e não respondo.
minha acne não melhora, minha rosácea não melhora, dermatite seborreica não melhora. E aí, o estilo de vida? E quando fala da alimentação, quando o paciente melhora a alimentação, é nítido como que a pele também melhora. E eu falo que graças a Deus que começou a ser reconhecida a importância desse eixo, né? Por quê? Porque quantos pacientes deixaram de ter uma melhora efetiva, fizeram gastos exorbitantes com tratamentos externos e que não foi efetivo, por quê? Porque ainda faltava esse lado que estava obscuro ali, que não estava sendo olhado da maneira necessária, que precisa. E é muito interessante que a Ana falou, né, da microbiota, que o intestino tem a microbiota, a pele tem também o seu microbioma, mas muitas das vezes, inclusive, o microbioma e a microbiota da pele, ela é consequência do intestino. Por quê? Porque quando esse intestino está permeável, eu falo que o que é um intestino permeável? O intestino é como se fosse um muro de uma casa. E uma das funções dele é fazer barreira mesmo, para não deixar ninguém entrar. E aí vem um ladrão e marreta o muro todo. E aí ele fica todo esburacado. Quando o muro está íntegro, para a gente entrar na casa, a gente precisa passar pela portaria e anunciar no interfone. Quando o muro está cheio de buraco, o que vai acontecer? O ladrão ele não precisa passar pela portaria, ele vai entrar ali pelos buracos, pelas frestas. E aí é o que acontece com o intestino que está mais permeável. Geralmente isso é quando o intestino está mais irritado. E aí começa a entrar quem deve e quem não deve no nosso organismo, inclusive as bactérias do mal, que aí podem se instalar no meio ambiente que for mais favorável. Se a pele está muito suja, se ela tem muita produção de oleosidade, vai instalar ali. E eu até ia te perguntar, você sempre bate na tecla da hidratação, né? Se a falta de água, aí ela piora mais ainda essa proliferação das bactérias ruins. Sim, ela piora. Olha, Vanessa, eu vou ser muito sincera. Eu quase não tomava água. Eu tenho dificuldade de tomar água. Mas depois que você falou que eu tomava água de cocô, agora minha garrafinha fica o tempo todo, né? Não, eu carrego a garrafa para todo lado, porque eu fico pensando, meu Deus, vou tomar água, vou dar uma descarga aqui. Mas aí, olha só, aí tem a questão de quem não bebe água de cocô, mas nesse ponto que você tocou, né, da alteração da microbiota, o que acontece? Se a gente toma pouca água, então o nosso intestino ele vai buscar água de onde tem. E aí, então, ele vai tirando a água das fezes. Por isso que quando a gente não bebe água, eu brinco que a gente bebe água de cocô. Mas essas fezes vão ficando em tamanho reduzido. E aí, elas em tamanho reduzido, a fezes precisa ter um volume para encostar na parede intestinal, para o intestino fazer o movimento peristáltico para expulsar essas fezes. Então, quando vai retirando a água dessas fezes, ela vai diminuindo de tamanho. E vai endurecendo também, E aí né? não tem aquele movimento para expulsar. Então, a gente tem fezes durante um tempo maior ali na luz do intestino. E essa matéria orgânica que está ali vira matéria orgânica para a bactéria do mal crescer. Então, é aí que altera essa microbiota, fazendo com que a gente tenha um aumento de bactéria do mal e uma redução da bactéria do bem. Olha só, e a pele funciona exatamente da mesma forma. A pele também tem a sua barreira e ela também, quando está alterada por motivos externos, internos mesmo, também tem sua permeabilidade aumentada. Então, no mês funciona exatamente da mesma forma. Os micro-organismos, fragmentos de bactérias, né? Às vezes fragmentos, substâncias presentes em cremes entram por caminhos onde não deveriam entrar. Que e são aí sinalizam, são as toxinas, e sinalizam o início de um processo inflamatório. Então, isso acontece na pele e quando acontece no intestino, esse início da inflamação no intestino, pela entrada de fragmentos de produtos que não deveriam entrar por ali, circulam pelo sangue, chegam na pele e ativam a inflamação da pele. Então, é direto. Essa entrada de fragmentos de bactérias, das toxinas, né, Vanessa, entra para a circulação, além de causar uma inflamação local, né, para o próprio intestino, circula, sistêmica. Entra e se liga às células da pele e ativa a inflamação da pele. Sim. Por isso, nós estamos vendo que não é uma relação mais só indireta, é uma relação direta com algumas doenças, acne, rosácea, psoríase, dermatite seborreica. Até o melasma tem a ligação. O melasma é uma doença inflamatória da pele.
E tem alguns trabalhos mostrando até, ainda não é uma coisa certa, mas talvez exista uma redução da proteção contra a radiação ultravioleta do sol. E isso, a longo prazo, poderia até causar câncer de pele. São trabalhos iniciais ainda, mas isso pode ter um impacto muito grande num país como o nosso. Tropical, com tanto sol. sol. Até porque, quando a gente tem também essa microbiota não funcional, a gente absorve menos, né? As vitaminas e minerais, porque ali, naquelas células intestinais, a gente tem uma alteração da célula, e são nessas células que a gente tem os receptores para absorver os nutrientes e também os liberadores das enzimas digestivas. Então, o que acontece? Uma das vitaminas que fica mais prejudicada é a vitamina D. E é a que faz essa proteção solar também, né? Sim, então, a gente tem essa questão dessa alteração. E no caso específico do melasma, hoje a gente já sabe que o melasma está muito conectado com o estrogênio. E a microbiota intestinal, ela tem um nicho que chama estroboloma, que é um conjunto de bactérias que elas fazem a reconjugação do estrogênio. Então, o nosso fígado, ele expulsa o excesso de estrogênio, o estrogênio ruim, para poder ir para as fezes e ser liberado. Quando a gente tem essa alteração, esse estroboloma, ele vai fazer a reconjugação. Então, pega aquele estrogênio que estava indo embora nas fezes, reconjuga para ser absorvido de novo. Então, a gente começa a ter uma predominância estrogênica. Então, começa a aumentar a questão do estrogênio novamente. E aí, no caso de pessoas que têm a tendência do melasma, cria uma resistência ao tratamento do melasma se você não cuidar disso. E aí, ainda indo mais além, né, porque eu considero o lipedema também como uma questão de pele, já que ele vai fazer a alteração da textura da pele, com maior celulite. A celulite, e ele tem muita ligação também com o estrogênio. Então, a gente vigiar como é que anda esse intestino também é muito importante. E aí, doutora Ana fluiu mais para a questão do eczema, da dermatite, da rosácea. Isso tem muito a ver com as questões alérgicas alimentares, que muitas das vezes eu falo que a pessoa ela não é alérgica. Ela está alérgica por causa de uma alteração da permeabilidade intestinal, que o alimento começa a entrar sem digerir. E aí, se você não faz essa leitura, e aí a retirada daquele alimento por um tempo para fazer essa melhora dessa microbiota intestinal, a gente não consegue tratar completamente, porque a gente ativa o sistema imunológico. E a rosácea, por exemplo, a psoríase, é uma doença autoimune, né, doutora Ana? Sim. Então, se você não cuidar da parte imunológica, você não tem a melhora. Não consegue melhorar essa ativação da imunidade local. Então, você pode usar as pomadas, usar medicação oral, que ainda vai ter uma via. Claro que as doenças de pele têm várias vias, né? Então, essa é uma delas. Então, se a gente pode conseguir uma melhora pelas outras vias, mas sempre a doença persiste, tem uma certa resistência e nós temos que olhar a parte realmente da alimentação do intestino, que pode ser ele o causador dessa resistência. Às vezes eu tenho paciente no consultório, por exemplo, tem muita dermatite seborreica. Aí está usando produto anti-caspa e também shampoos para aliviar essa dermatite. Fala, estou usando tudo e não melhora. Eu falei, mas você já pensou que você pode ter alguma alergia alimentar? E que precisa ser tratada essa alergia para que a gente consiga aliviar esse couro cabeludo? E aí dá um sossego para ele, porque é a parte do corpo que respondeu. Podia ser a pele, podia ser o próprio intestino, né? Com uma diarreia ou um intestino preso. Só que, muitas das vezes, a gente pode, com uma intolerância ou uma sensibilidade alimentar, ter um sintoma que não está vinculado com o intestino. E a gente tem um tipo de sensibilidade que é mediada por IgG, que é uma sensibilidade tardia. Então, o que acontece? Você tem os sintomas da sensibilidade, mas não aparece imediatamente. Vai aparecer de 48 a 72 horas após, o que dificulta muito o diagnóstico. Sim, né? Pelo contato, né? Às vezes até mais tempo, às vezes uma semana.
né? Então, eu sempre peço para o paciente, vamos observar. Fazer diário. E aí, avaliar e encaminhar o nutricionista. Isso eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, assim, é muito importante. É um trabalho em conjunto, né? A gente fala Exatamente. muito do multidisciplinar. Né? É um círculo, né? A gente trouxe umas palavrinhas, né? A gente está aqui atenta, prestando atenção em vocês. A gente falou muito aqui sobre desbiose, microbiota, a gente já entendeu que tem a da pele, a do intestino. Dando um passinho para trás, a desbiose, então, é o desequilíbrio dessa microbiota. Exatamente. É isso. E a microbiota, ela é formada por um conjunto de bactérias. Quando ela está em equilíbrio, a gente tem uma predominância das bactérias do bem, que eu falo que são os soldadinhos protetores do nosso intestino. Quando ela entra em desequilíbrio, a gente vai ter um crescimento maior das bactérias do mal. E aí, dependendo da quantidade desse crescimento, desse desequilíbrio, né, a gente considera, muitas das vezes, que o paciente tem uma SIBO, que é a síndrome do supercrescimento de bactérias do mal na luz do intestino. E aí, como que a gente consegue fazer esse diagnóstico, né? Que esse desequilíbrio está instalado, e aí a gente vai ver depois, assim, qual que é o grau de desequilíbrio. Mas, se você está com o intestino muito preso ou muito solto, se você tem uma tendência a ter, assim, tá tudo normal, de repente você teve uma diarreia, fezes explosivas, que é aquela que quando você vai evacuar, explode mesmo, suja o vaso todo. Quando o pum está muito fedido. E aí tem duas bactérias que elas produzem, aliás, tem as bactérias do mal que elas produzem duas substâncias, a cadaverina e a putrescina. Então, cadaverina, exatamente. Que nome que é esse? Só de você ouvir, você já pensa o cheiro, exatamente. Então, aquele ditado, né? Encomenda o corpo, encomenda a alma que o corpo já foi. Exatamente aí. Por quê? Porque tem esse desequilíbrio intestinal e isso pode estender até para o hálito também. Então, dependendo do nível de alteração dessa microbiota, até o hálito, quando está muito alterado, pode ser por um desequilíbrio dessa microbiota. Já ficam os sinais de alerta, então. E eu ia te perguntar, o que é essa luz do intestino aí? Que eu fiquei assim, gente, que luz do intestino? Porque imagina que o intestino é um cano. Né? E aí, pensa num cano, literalmente, o buraco que passa a água é a luz do cano. É a luz do intestino. É a passagem do intestino, entendeu? É a passagem. Vanessa, o álcool nessa história, o que ele... Ele é muito irritante da mucosa intestinal. Então, um paciente que está com essa alteração da permeabilidade, que tem o supercrescimento de bactérias, né, que está com esses sintomas todos, o ideal seria que evitasse. Não consumir álcool. Exatamente, para a gente ter uma recuperação. E para a pele, também impacta? Para a pele também impacta, álcool muito importante, tabagismo, não é, gente? E os alimentos muito calóricos. Esses a gente vê com muita frequência. Então, açúcar, né, alimentos processados, muito açúcar. Os pacientes mesmo falam, né? Ana, eu comi um bombom hoje, amanhã eu amanheço com espinha. Gente, isso é clássico, é característico. Então, alimentos com muito açúcar ou muita gordura trazem prejuízo e pode ser assim, com poucas horas mesmo de antecedência. Os ultraprocessados e aqueles que têm a carga glicêmica muito alta, então que tem uma liberação de glicose muito rápida, eles vão causar uma resposta inflamatória alta, né? E essa resposta inflamatória, ela pode piorar a acne, mas ela pode piorar as rugas, o envelhecimento. Ela pode piorar a questão da psoríase, da rosácea, porque aí ela ativa o sistema imunológico. Então, assim, pessoas que têm problema de pele, não só as pessoas que têm problema de pele, mas aquelas que têm problema de pele estão altamente incomodadas com a pele, a primeira coisa que a gente precisa é pensar nessa mudança de alimentação. Hábitos, exatamente. São as escolhas que a gente faz. Eu falo qual que é a batalha que você quer comprar, né? E o quanto que vale a pena. Eu sempre digo, não é sacrifício, é propósito. E você trouxe, Vanessa, os principais sinais ali desse desequilíbrio, né? Se a gente fala da pele, quais são os principais sinais? Sim, sinais variam de acordo com o tipo da doença, mas geralmente início de vermelhidão na pele, a coceira, o ressecamento local, né?
No caso da acne, aquelas pápulas e pústulas, que são as bolinhas mesmo com relevo, e uma piora do quadro atual. Então, às vezes a paciente, por exemplo, com dermatite atópica, o paciente com psoríase está num quadro já dele, que tem aquelas placas vermelhas, muita região de dobra na dermatite atópica, ou cotovelos e joelhos na psoríase, existe uma exacerbação do quadro. Então, pode iniciar um quadro novo com essa vermelhidão ou exacerbar um quadro já antigo. Sempre tem sintomas ou a gente pode ter aí uma desbiose intestinal sem sintomas? A gente pode ter também uma... É assim, entre aspas, sem sintomas, né? Porque é isso, às vezes seu intestino não está te dando sinais, mas a sua pele está dando sinais, né? O seu fígado está dando sinais. Eu ia até perguntar, porque eu já vi pessoas, assim, que a gente, né, no dia a dia, veio e fala assim, engraçado, tô achando ela cinza, tô achando ela amarela. E isso geralmente é associado a alguma doença, né? Que você vê que o tom de pele da pessoa muda, sabe? Sim, geralmente doença sistêmica mesmo, né? Então, assim, a coloração amarela, né, poderia ser relacionada mesmo ao fígado, a parte da bile e ao fígado. O corpo fala, né, gente? Sim, Acho que tem uma coisa que a gente fala muito aqui nesse programa, é que o corpo fala e a gente precisa ouvir o nosso corpo. A pele está visível, Sim, né? Então, assim, a repercussão é um órgão grande, é um órgão-alvo, porque é exatamente muito grande, tem um sistema imune local muito intenso, muito evidente. Então, repercussões internas chegam na pele, no intestino e outros órgãos também. E nem sempre o intestino que funciona todos os dias não significa que está saudável. O que eu falo da escala... Às vezes tem inchaço, né? Você tem outras coisas que outra pode coisa mostrar também, que não tá... a própria análise das fezes, né? Então, você tem que avaliar as fezes. A gente tem o tipo de fezes. Às vezes a pessoa faz cocô todo dia, mas é diarreia. Ou então não é água pura, né? Mas eu falo, é aquela massa de cimento que está caindo lá no vaso, não é umas fezes adequadas. Está me mostrando que o intestino não está bacana. Fezes padrão ouro é aquela que sai salsichinha, tipo uma bananinha. Ela é macia, ela não suja não é o papel higiênico. A bolinha de cabrito também, né? O de cabrito também é uma outra... um outro sinal que esse intestino não vai bem. Então, eu amo que no consultório da Vanessa tem lá o quadro de cor. E agora tá na hora do quadro, que absurdo. Vamos começar com Sheila? Vamos. Conta pra gente aí, Sheila, um absurdo. Eu acho um absurdo a pessoa gastar rios de dinheiro usando cremes caros, só passando na pele para poder tratar um problema. E é de dentro para fora e de fora para dentro. Tem que ver os sinais do corpo, ver o que está ruim e tratar em conjunto. Não adianta fazer Às vezes toma, mas negligencia a própria alimentação, exatamente, né? Né? Isso então, é o que a gente mais conjunto. vê, eu acho, tá? Muito, assim, e olha assim, né? Eu, na minha experiência com minhas amigas, a minha família, imagino vocês no consultório, mas assim, eu vejo muitas pessoas que acham que o dinheiro consegue resolver. Ah, eu vou comprar coisas caras, produtos caríssimos, enfim. Mas não está disposto a mudar, né, Niquele? Não, é mais prático, é mais cômodo. Sair da zona de conforto não é fácil, né? Vanessa que eu diga. É igual quando o paciente quer emagrecer e fala assim, que você não tem um remedinho aí. Não. A pílula milagrosa. Mas ele não quer mudar nada do hábito. É a mesma coisa para a pele. Exatamente. Não tem nada fácil nessa vida, né, gente? Vamos falar sério. Uma vez eu ouvi um conselho de uma médica que eu achei sensacional, porque ela falou assim... Se a pessoa te promete demais, desconfia. Se Milagre, chegou com uma existe. promessa de que no seu... Não, desconfia, porque não tem como. O nosso não corpo tem é muito como. complexo, tá tudo interligado, não tem nada isolado. Não adianta usar o creme e achar que a pele está separada do resto, não existe. Doutora, não sei você, mas eu brinco com o paciente, eu queria ter uma varinha de condão, ele tá milionário. Se eu tivesse... A receita, né? Faz um livro aí. Gente, eu dou tratamento. Milagre. Exatamente. Milagre não você precisa. Milagre é só com sangue. Inclusive, doutora, conta pra gente aí um absurdo que você já viu. Olha, o que eu vejo, não já vi, mas tem ficado muito comum para mim são os extremos. Uma paciente muito jovem, querendo uma alternativa de procedimentos, tratamentos muito avançados e que não quer cuidar do resto.
E também mulheres aí na faixa dos 40, 45 anos, ali num período de perimenopausa, pré-menopausa, que acham que acabou, que ele agora não vale a pena, eu nunca cuidei, Ana. Não vou Mas começar agora. Não vale a pena começar agora? Não vai funcionar. Então, assim, esse extremo me preocupa muito. Então, tanto ali as adolescentes com uma preocupação excessiva, mas de uma maneira errada, que quer procurar um procedimento e não cuidar das outras coisas, dos outros aspectos. E a mulher que já está se deixando ali nos 40, 45 e está ali chegando no auge da vida. E eu falo muito para as minhas pacientes, gente, nós temos que nos preparar para os 100 anos de idade. Eu me redescobri aos 52. Exatamente. Fazendo uma coisa completamente diferente. Isso me deu um gás, sabe? Para poder recomeçar e fazer diferente. Nossa, foi muito bom. Inclusive para a pele. Não, assim, nós estamos começando. Não dá para parar 40, 45 anos, gente, porque a menopausa está chegando. Não faz sentido. A gente ajusta para esse período de vida, né? Para funcionar melhor. Eu tenho paciente aí com 80, 85 anos que vai ao consultório para fazer procedimentos. Olha, muito que bonito. Cuida, faz atividade física ativa, lê muito, pacientes que ainda trabalham e fazem procedimentos. E você sabe o que eu falo muito com o paciente no consultório? Não importa o que você fez de hoje para trás. O que importa é o que você vai fazer de hoje para frente. Porque às vezes o paciente fala assim, mas não dá tempo mais. Sempre é tempo, gente. Sim. Sempre tempo de fazer sim. alguma mudança e alguma alteração. Então, você se permitir a possibilidade de fazer diferente. Então, tem pacientes que, com 70 anos resolveu cuidar. Tá bom, mas esses 70 anos possibilitou mais quantos anos de vida, entendeu? Mais quantos anos de vida. Não, e com bem, qualidade. né? Com qualidade. Vida com qualidade. E só da pessoa começar a se cuidar, ela já se enxerga de outra forma. Às vezes ali com um mês de tratamento, que ainda não conseguiu alcançar, obviamente, todos os objetivos propostos, né? Pensando em alimentação e cuidado com a pele a longo prazo, a pessoa já se enxerga de outra forma. Então, melhora a autoestima da pessoa e isso repercute em todas as outras áreas da vida dela. E se você pensar, tem uma senhora que eu sigo até no Instagram, gente, ela tem, eu acho que ou é 89 ou é 91 anos, mas ela é uma senhora, assim, arrumadaça, assim, uma loura linda, que anda sempre de batomzinho vermelho, muito maquiada. É bom ver, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. E aí você pensa, a pessoa com 40 já não tá querendo se cuidar. Ela teve 50 anos a mais. Sim. Que já ela está se cuidando. Sim. Essa sempre se cuidou, porque, gente... E ela fala lá assim no Instagram, sabe qual é o segredo da minha beleza? Não passa água no rosto, não. Ela fala, não pode passar água. E ela, segundo ela, nunca fez procedimento, gente, mas ela tem uma pele que eu fico assim, meu Deus. A genética pode ajudar, né? Mas isso são poucas pessoas, né? Mas você vê, assim, que é uma pessoa que sempre teve preocupação, não fez procedimento, não fez plástica e tá maravilhosa. E um alto astral, né? Você vê como jovem, é que isso... assim, um espírito jovem. Porque o excesso também, né? até para as pacientes mais novas que acham que não tem que cuidar, né? Assim, que vai cuidar só quando for ficar mais velho. Então, essa senhora, por exemplo, deve ter começado bem cedo. A minha mãe, eu falo, quem olha para a pele da minha mãe, assim, acha que ela não tem a idade que ela tem. Mas a minha mãe ela sempre foi super vaidosa. Então, a partir dos 20 anos, ela já passava creme no rosto para poder não ter rugas. E ela tinha 20 anos, né? É claro que é uma tecnologia completamente diferente da que tem hoje, mas dos cremes, mas ajudou. ajuda. Você vê que a disciplina, a constância em se cuidar ali todos os dias, mesmo na época que não tinha uma oferta muito grande de variedade de produtos, já ajuda. A constância é super importante. Hidratação e a constância, né? Tem que fazer todo dia. Porque a minha mãe também tem a pele ótima. E a minha mãe nunca teve condição de comprar cremes caríssimos. Ela sempre usou um creme simplesinho aí que todo mundo acha na farmácia e funcionou. Ela está até hoje e ela continua. Hoje ela usa alguns a mais, mas assim, usou a vida inteira. O que deu certo não tem por que mudar. E o que tinha condição e ficou bem. Mas eu aposto que a sua mãe, assim como a minha, tem uma alimentação bacana. Cuida do restante. Tá vendo? Minha mãe sempre cuidou muito bem da alimentação. E pensar lá na frente, né, estendendo, que
quando for chegar esse fim de vida, que eles sejam um apagar de luz. Só Deus vem e tira da tomada o fio. Pronto, acabou. E para que isso aconteça, a gente não fique dependente numa cama, dependente para comer, para ir ao banheiro, essas coisas todas. A gente tem que cuidar, a gente tem que melhorar os hábitos de vida. Sim. Não só a alimentação, né? O estilo de vida como um todo. Sim, a prática do exercício físico, a meditação para fazer o gerenciamento desse estresse. Porque o quanto esse estresse pode trazer um envelhecimento precoce também. A gente no intervalo estava falando do eixo, né? Nós falamos desse eixo intestino e pele e agora tem se estudado muito do eixo de 3 pontas, né? Intestino, sistema nervoso central, do cérebro e a pele. Então, existe essa correlação direta pele-intestino, mas agora também sabemos de um terceiro elemento. Então, como o estresse, a ansiedade afetam o intestino, afetam a pele e quando ele afeta um dos dois, o outro também se conecta. Ô, doutora Ana, então, e o contrário também. O quanto também. que o intestino afeta o sistema nervoso central. Sim. Por quê? Porque a inervação do vago começa no intestino. Sim. E aí, ele é o que comanda lá o sistema nervoso central todo. É uma Se o via de mão intestino dupla. está bagunçado, esse nervo vago vai ficar impactado e vai alterar Por também isso as que eles sinalizações. falam enfesado. Eu ia falar isso agora. Enfesado. O Se enfesado. você tem um intestino que não funciona bem, você vai ficar literalmente Nervoso, enfesado. E Nervoso, a origem por causa do disso. sistema nervoso central é a mesma origem na pele do embrião. Então, eles são intimamente conectados. Então, a alimentação ruim impacta a parte do cérebro e isso já impacta na pele. Tanto que, assim, quando é muito comum a pessoa vai fazer uma prova importante, um concurso, uma entrevista, ela tem, às vezes, no dia, náuseas, né? Episódios de diarreia ali, da ansiedade, mas alguns dias antes também ela começa repercussão na pele. Ou depois, espinha né? aumenta, ou depois. Uns dias depois. Espinha aumenta, existem as dermatite nas mãos, nos pés, que vem com esse estresse, essa ansiedade, esse impacto emocional. Não, tanto de vezes que eu já vi gente assim indo para algum evento e falava assim, nossa, o negócio é amanhã, logo agora veio a espinha. Casamento. É a noiva, né? A noiva, herpes, No né? dia. Que aparece, a acne, a gente verdade. prepara isso. E uma coisa que não que fala-se pouco, né, que é a questão do excesso de toxinas presentes nos alimentos e que aí vai impactar tanto o sistema nervoso central quanto a pele e a saúde intestinal. Então, alimentos que têm muitos conservantes, corantes. Então, assim, a gente fala dos alimentos que são clean label. O que é isso? É aquele que tem o rótulo mais limpo possível. Então, tem menos ingredientes. Quanto menos ingrediente o alimento tiver, melhor. Porque quanto mais ingrediente, principalmente, vocês identifiquem ali naqueles ingredientes substâncias que vocês não conhecem, que não é alimento, aquilo ali tudo representa toxina. Assim como a gente tem um monte de cosmético que está cheio de toxina. Os parabenos, por exemplo. Então, a Ana falou bem, que entra pela pele e entra pelo intestino. E aí você começa a sobrecarregar a saúde do sistema nervoso central, porque essas toxinas conseguem ultrapassar a barreira hematocefálica, que é a barreira que protege o cérebro. Então, eu tenho aí uma parte, né, de mais ansiedade, mais estresse, por isso também, e aí vai acabar culminando na pele. E as próprias toxinas em si, sem pensar em sistema nervoso central, também vai culminar na saúde da pele. Diretamente. Por causa das respostas inflamatórias. Eu tive esse cuidado na criação do antióxido, porque é toda vegana, inclusive a cápsula. Ela é transparente para ver o que tem dentro, para ver se a cor está alterada e também é vegana. Então, já quero a cartela, o menu dos seus produtos que eu indicar para as minhas pacientes, para a gente fugir desses cosméticos que são sobrecarregados em substâncias tóxicas. Porque tudo é um equilíbrio, né? O excesso e a falta. É igual você falando assim, do excesso de adolescentes já querendo fazer botox e preenchimento
né? É uma busca pela beleza. Eu acho que isso é É uma busca por padrões. As porque redes nem sociais, é beleza. exatamente. As redes sociais, porque todo mundo lá bonitinho, todo mundo lindo. Então todo mundo quer, né? Ficar com a boca perfeita, tudo perfeito. E não é cada um, é cada um. A realidade tem que buscar, é muito diferente. cada um buscar a sua beleza. Não, mas eu sou muito defensora, porque eu também comecei jovem, tá, gente? Fazer umas coisinhas aí. Mas eu acho que é tudo com limite. Isso, Não, sim, é o equilíbrio. Eu acho que a gente tem que começar jovem, que é o período que a gente É o consegue. preventivo, né? E É o que eu fazia, era só o Porque fazer preventivo. botox Mas depois é que está tudo com- marcado não adianta. Já o resultado já não é o Sim, mesmo, aham. mas é com equilíbrio, né? Então, nós temos que identificar se é o momento, por exemplo, pacientes com 15 anos de idade querendo usar vitamina C. Não tem onde agir. Não tem nem necessidade. Não tem necessidade. A vitamina C vai fazer o quê ali naquela pele que está jovem, com colágeno em dia? Eu acho que é capaz de pôr mais oleosidade então, na sim, pele, né? aumenta a oleosidade, Vai dar existe o mais risco ali de espinha. uma dermatite, né? Desenvolver um eczema ali de forma desnecessária. Então, existe realmente os tratamentos que a gente indica ali como prevenção. E é claro mesma também- coisa a alimentação, para te ajudar numa prevenção, para melhorar a longo prazo, mas de forma correta. O equilíbrio é tudo Sem na vida, exagero. né, É claro, gente? e Principalmente, acho O que... segredo é procurar um bom profissional, né, Niquê? É. Tem Sim. muita gente doida aí que vai fazendo tudo que a pessoa quer e não pode. Tem que pôr um critério, limite. vai na onda do paciente. E falando desses exageros, vou falar meu que absurdo. Isso, eu já ia te perguntar. O que é absurdo que eu vejo em consultório é pacientes que estão com o rosto muito sujo de acne, por exemplo, e querem, ao mesmo tempo, ficar todo hipertrofiado e vão lançando mão do que escutam pela internet, né? E consumindo muito whey protein. O whey protein, ele é insulinotrópico, ou seja, ele aumenta a insulina da corrente sanguínea. E essa insulina alta, ela piora a questão do acne. Então, esse paciente, ele está tentando melhorar a pele, mas ele está colocando ali dentro o whey. E às vezes a gente fala, não, mas eu tenho que usar, porque senão eu vou ficar murcho e tal. Então, assim, o que você está querendo? Porque Essa aqui é uma pele, mas é possível a gente fazer essa soma. Esse paciente ter um ganho de massa sem usar o whey, usando outras fontes, e ele ter também a questão da melhora da pele. Isso eu vejo muito na prática, tanto que eu pergunto. Tá usando whey? Pacientes jovens, ali, homens, né? Entre 15 e 25 anos. Minha pele estava bem e aí nas últimas repente. semanas começou a ter muita espinha de forma muito abrupta e não só no rosto, no tórax, pegando toda a região das costas. E uma das perguntas que eu faço é: você começou suplementação? Você está usando whey? Você começou por conta própria? Porque geralmente é por conta própria. Ficou alerta então, né, gente? Porque essa para mim é novidade. Vamos aproveitar aqui o momento do programa para a gente assistir um depoimento? Vamos assistir, depois a gente comenta. Olá, me chamo Cristiele, estou com a doutora Vanessa há exatamente 6 meses. Um dos motivos que eu a procurei foi pelas inflamações que eu tinha, né, na pele. Eu tinha muito incômodo porque doía muito. E uma das coisas que ela me passou foi a desintoxicação intestinal, né? E para mim foi de excelência. Tive um resultado muito grande a partir do 1º mês. Eu estou muito feliz nesse momento, agradeço a doutora Vanessa, né, pelo cuidado, pelo carinho, pelo conhecimento. Eu estou muito feliz com o resultado. Maravilhosa, Cris. Muito bem. obrigada pelo seu depoimento. Eu acho tão legal quando a gente consegue trazer histórias reais, assim, né? E ela, paciente da doutora Vanessa, super simpática. Um beijão pra você. Pegando a deixa ali da Cris, né? O que ela falou dessa desintoxicação ali, né? Vamos falar dos caminhos. O que a gente tem hoje em dia, pensando em intestino, pensando em pele, pensando em saúde, né? Como que a gente cuida dessa microbiota aí? O que a gente pode fazer no dia a dia? Então, melhorar a alimentação ela é um fator chave, principal. Então, a gente começou a falar, né, da questão dos alimentos ultraprocessados, retirar o açúcar, o excesso de gordura, porque vai desequilibrar essa microbiota. A gente tem também a questão do excesso de toxinas, aí já falei dos produtos que são clean label, e pensar também na hidratação. Então, que é muito importante a gente aumentar essa hidratação. E aí, a gente vai pensar nos nutrientes que são importantes para esse intestino ter uma integridade boa e acaba impactando na saúde da pele. Então, hoje a gente já sabe que a vitamina D ela é essencial para a saúde intestinal e da pele.
O zinco também é muito importante para a integridade intestinal. Ômega 3, que é importante para a pele, para o intestino. Olha como é que está conectado, né? Pele, gente, sempre pele é cabelo e unhas também, né? A vitamina A, a vitamina E. E aí eu vou fazer uma ponte aqui, a tireoide. Porque se a saúde da tireoide não estiver boa, pele, unha e cabelo não estão bons, né? E aí, quando a gente tem essa permeabilidade intestinal muito elevada, o que acontece? A gente pode desenvolver a tireoidite Hashimoto pelo excesso de toxina circulante na corrente sanguínea, que vai fazer afinidade com os receptores hormonais da tireoide, e isso vai alterar a função da tireoide. Então, a gente tem que ficar atento a fornecer os substratos essenciais para que essa tireoide mantenha-se saudável. A coenzima Q10 também é muito importante, a vitamina C ela é importante. Só que a gente tem que pensar, vocês estão ouvindo aqui, então vou sair consumindo isso tudo à torta e direito. Não, é necessário fazer o acompanhamento com o profissional para que esse profissional veja, você está com carência desses nutrientes? Está com carência, ok. Mas qual que é a quantidade que o seu corpo está pedindo? E aí a gente tem que avaliar exames laboratoriais, não é simplesmente eu vou tirar de trás da orelha e falar, não, né? Então, exatamente isso. Então a gente tem que fazer essa busca de entender o motivo, os sintomas que estão apresentando, os gatilhos desses sintomas para a gente fazer esse tratamento. Ô, Vanessa, eu vejo muito assim uma moda na internet dos probióticos. Adoro essa Qual que pergunta. Eu Eu amo essa pergunta, porque a moda é grande, todo mundo quando tem diarreia, intestino preso, barriga estufada, é probiótico. Só que se o paciente ele tem uma SIBO instalada, então aquilo que eu falei, né, que é o supercrescimento de bactéria do mal na luz do intestino, o que vai acontecer? Quando eu coloco o probiótico, vai dar choque ali, vai dar briga e vai piorar ao invés de melhorar. Então, muitas das vezes, eu nem gosto, inclusive, de suplementar probiótico. Probiótico é muito em caso específico, até em pacientes que têm acne, por exemplo, ou pacientes que têm alguma questão intestinal, antes de fazer suplementação de probiótico, a gente faz um reparo desse intestino para depois, se for o caso, se houver necessidade, a gente coloca. Às vezes, vale mais a pena a gente usar os pré-bióticos. E aí, prebiótico é quem alimenta a bactéria do bem. Então, a gente pode entrar com uma farinha de banana verde ou a própria banana verde. Eu dou a dica, que é o seguinte, você pega a banana verde, corta ela em pedaços, os toquinhos assim, descasca, congela, deixa no seu congelador, porque a banana ela amadurece muito rápido. E aí, então, quando você for fazer um suco, bate um toquinho desse, você vai estar super alimentando as bactérias do bem, mantendo a saúde intestinal. Mesmo congelada, né? E aí o que acontece? A gente vai alimentar ali a bactéria que vai produzir o muco protetor do intestino. Então, a gente faz com que esse intestino deixe de ser permeável. Ótimo. Olha só. Melhor o prebiótico do que o probiótico, muitas das vezes. Interessante, gostei. E seguindo assim, né, você, enquanto na prática da dermatologia, né, o que você traz de dica pra gente, pensando nesse equilíbrio? Em relação à minha parte, então, na dermato, nós temos, claro, que iniciar os tratamentos específicos, tratamentos locais, né? Então, em forma de cremes, pomadas, então, ali por uma questão de inflamação, os corticoides tópicos, né? Alguns imunomoduladores tópicos, filtro solar sempre. E em relação a a conexão intestino-pele, já existem alguns medicamentos que eles têm trabalhado de passar em formato de creme para melhorar também o microbioma da pele e ter repercussão nessa inflamação causada pelo intestino. Então, já existem alguns trabalhos que estão em andamento para serem feitos, elaborados esse tipo de tratamento. E aí eu sempre aconselho, né, gente, a avaliação eu não consigo fazer, a recomendação da parte da nutricionista, então encaminho os colegas a nutricionista, já ali de antemão, já falo do papel da glicose, do açúcar, dos ultraprocessados aos pacientes e peço também a avaliação da nutricionista. Perfeito, é o trabalho em conjunto que a gente fala, né? Junto, sim. E, ô, Sheila, você falou algumas vezes aqui nesse programa hoje sobre um tal de antiox. Explica pra gente o que é. É o antiox solar. Ele é um composto de 12 ativos.
antioxidantes, vitaminas, tem a vitamina K2 também aí, que é ótimo para a pele. E além de ajudar no intestino, que eu tenho a vitamina A, tem a E, tem o resveratrol, o zinco, todos que você falou aí, faltou o licopeno. Tem o licopeno. E são todos que ajudam de dentro para fora. Que a pele, não adianta você só cuidar cápsula, de fora. Né? É cápsula. São veganas, né? Tudo vegano. Que aí, paciente, até uma amiga minha perguntou para obstetra se ela podia usar, porque aparece muito melasma Muito na época da gravidez. Eu tive, foi porque na gravidez. não é recomendado porque cada paciente é uma coisa, É. né? Então ela levou e perguntou, posso usar? Ele falou, pode, você pode usar, né? Então, Porque uma são coisa vitaminas, exatamente. Se fosse outra. E ajuda muito, assim, para melasma, para pele, tem ácido hialurônico também. Ácido hialurônico é vida, né? Dá vontade de injetar, né? É muito que interessante. melhora Mas a ela pele. é tão linda. Ela é a própria Obrigada. modelo da marca aí. Vamos lá, né? Depois de 50 a gente tem que dar, né? Se é cuidar interessante mesmo todo dia. O que você fala, Sheila, porque a gente entende que não é só isso, é o conjunto. E eu acho que essa a tecla que a gente está batendo aqui hoje, né? É entender que não é uma coisa só. Inclusive, em quanto tempo, mais ou menos, assim, se eu começo a cuidar da minha alimentação, ter esse acompanhamento profissional, em quanto tempo eu consigo ver benefícios na minha pele? Porque a Cris, ela falou no depoimento que está com você há 6 meses, né? E às vezes a gente quer para ontem, aí usa por um mês e fala... Ontem não existe. Não, milagre, é um milagre, né? É um milagre. Né? Mas a gente vê ali, pelo menos para a pele, o usual, pelo menos 8 semanas de tratamento contínuo, com disciplina, com persistência. Isso eu converso muito com os pacientes também. Porque o paciente costuma usar 20 dias, já manda mensagem. Ana, não adiantou. Aí eu falo, gente, lembra que eu conversei, são pelo menos 8 semanas para a gente começar a ver um resultado. Está tudo integrado, né? Não adianta o creme, passou o creme, querer que o creme de hoje atue na pele, no intestino para amanhã. Aliás, até o estresse, né? Não vai funcionar, não vai funcionar, acaba atrapalhando. Mas vocês viram que interessante que a Cris falou que com um mês a pele dela já melhorou? Então, assim, se a gente pega esse paciente que teria o resultado com 8 semanas com creme e associa com a nutrição, muitas vezes a gente consegue antecipar, né? Se está uma microbiota muito alterada, e aí você entra com o recurso da nutrição associado com o tratamento dermatológico, você vai ter ali muito mais rápido. Então, assim, com um mês fazendo a coisa direitinho para o intestino funcionar, você começa a ver uma evolução na pele com o tratamento. A Cris, inclusive, nem fez tratamento para a pele, ela só fez o tratamento intestinal. E aí pode levar até 6 meses, dependendo do que está se tratando, né? Mas a gente já consegue ver uma grande melhora, né? De 1 a 2 meses, já faz uma grande diferença. E aí o restante depende de cada caso. Sim. Mas eu vou te falar, aqui no programa, como a gente sempre trata os assuntos interligados, né? Sempre visando a qualidade de vida. Ô, Niquele, todo programa, as recomendações são as mesmas. As mesmas. Açúcar, alimentos processados, gerenciamento do sono, atividade física, alimentação saudável. E frequência, né? Gente, constância, frequência. Então, assim, não tem segredo. E por que as pessoas insistem em fazer diferente, né? Que ainda estão insistindo naqueles hábitos antigos. Sair da zona de conforto. É difícil. É lutar contra si próprio. A gente está agora no último minuto de programa. Cada uma vai ter aí 20 segundinhos. A Isa já deixou a dela aqui. Já falei, não posso falar mais. 20 segundinhos para contar. Qual que é o segredo? O segredo, então, eu vou reforçar a ideia de usar a banana verde para poder a gente melhorar essa função intestinal e essa saúde intestinal. Porém, pensando também que tem que trocar o alimento. Por quê? Às vezes eu mantenho minha alimentação toda inadequada e só coloco a banana verde. Não adianta, gente. A banana verde. Então, fazer a mudança de hábito, mas, inclusive, inserir a banana verde. Perfeito. E você, doutora? Dica de 20 segundos. Em relação à pele ele é um órgão exposto, mas a gente lembrar que ela não está isolada do corpo. Então, os cuidados precisam ser de forma externa e também lembrar da parte interna. Aí entra alimentação, atividade física, cessar tabagismo, enfim, Perfeito. Não tem. É o básico, segredo, o que todo mundo básico deve bem fazer. feito. E você, Sheila, o que A você minha deixa? dica é que a pessoa se olhe. Se olhe no espelho, se olhe de dentro
para fora, né? Porque às vezes está com um probleminha na pele, mas às vezes é um estresse, não é alimentação, mas pode ser um estresse muito grande que está vivendo. E se olhar e ver, correr procurar atrás, né? para ver o que você pode mudar no seu dia a dia para melhorar. Não só a pele, mas tudo. Tudo. Muito bom, gente. Foi um prazer receber vocês. Obrigada. Aprendi muito. É assunto rei. Espero que voltem. Muito obrigada. Obrigada. E você, ó, que ficou com a gente até aqui, fica a reflexão, né? Às vezes a pele só tá contando o que o corpo já vem pedindo há muito tempo, né? Cuidar de dentro para fora, com mais atenção aos hábitos, à alimentação e ao equilíbrio do dia a dia, pode fazer muita diferença. Espero que esse seja um convite para você se escutar mais e se ouvir, né, com mais consciência. É isso, De Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições no @tvhorizonte.oficial. No Instagram, participe das nossas enquetes, interaja com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!